Isaías capítulo 8, eu quero ler só um versículo com você, o versículo 20. Fique muito ligado, eu creio que essa é a palavra do Espírito Santo para a sua igreja nessa noite. Isaías 8, o versículo 20, diz assim: a lei, observe que tem uma crase aqui nesse A, não é? Para a, em direção a lei e ao testemunho. Quer dizer, tem uma exclamação no fim, né? É um grito, é um grito do profeta Isaías, como se ele dissesse assim: a lei e ao testemunho, não é? É isso que está escrito. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Deixa a sua Bíblia aberta, curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Senhor, por esse remédio que é a Tua palavra, como aquele livrinho que o João comeu, que na sua boca era doce, mas no seu ventre era amargo, como o absinto, era como um remédio. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, nos faz amar cada vez mais a Tua palavra, nos atrai, Senhor, para a Tua palavra, porque Tua palavra diz que não fomos nós que encontramos o Senhor, mas foi o Senhor que nos encontrou primeiro. Então, da mesma maneira, Senhor, nos conduza, nos dirija em direção à Tua palavra. Fala no nosso coração nessa noite, nos esconda para que nenhuma dessas sementes se percam nessa noite. Nós oramos e Te agradecemos em o poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom, eu quero compartilhar com vocês hoje um tema assim: corra para a luz. Amém, queridos? Corra para a luz. Isso falou muito forte no meu coração nesses dias. Então vamos entender isso aqui, vamos entender o contexto aqui de Isaías capítulo 8. Se você ler todo o capítulo 8 de Isaías, você vai ver que Israel está passando por os piores momentos da história, não é? Uma opressão pelos assírios. Os assírios estão dominando e oprimindo, escravizando o povo de Deus. Eles não aguentam mais de sofrimento, de miséria, de dor, não é? E o que eles vão fazer com isso? O que eles fazem com isso? O versículo 19, na sua Bíblia aí, o próximo versículo, aliás, o versículo anterior, fala que eles foram procurar, olha só, os espíritos dos seus parentes mortos. Eles foram consultar os mortos, no versículo 19. Ou seja, eles estão praticando a necromancia, que era uma abominação na Bíblia. Eles foram buscar os feiticeiros e os adivinhos para solucionar o problema deles. Olha só que coisa doida. Os homens são os homens de Deus, o povo de Deus, e eles estão tentando resolver o problema deles assim. Irmãos, qual o destino dos homens que deixam o livro sagrado? É sobre isso que esse texto está falando. Para onde que nós vamos? Qual o caminho que nós pegamos quando nós abandonamos as Escrituras, a palavra de Deus? Olha só, ele diz assim, o profeta: a lei e ao testemunho, a solução de vocês, para todos os problemas de vocês, está na lei e no testemunho, na palavra. Se vocês não falarem esta palavra, vocês nunca verão a alva, ou seja, nunca vai amanhecer, vocês vão ficar nessas trevas aí, vocês vão ficar sendo oprimidos pelos assírios, vocês não vão ver o problema de vocês resolvidos, não tem outro jeito, não tem outro caminho, esses caminhos que vocês estão tomando não vai levar a nada, só a escuridão. Irmãos, o caminho para aqueles que abandonam a palavra é a escuridão. É por isso que o Pedro diz assim para Jesus, né? Para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Amém, queridos? Então, irmãos, ou nós estamos correndo para a luz, ou nós estamos correndo para a escuridão. Nós temos que fazer uma escolha hoje à noite.
Ou nós estamos, eu não sei qual que é o seu problema, pode ser de ordem financeira, pode ser de ordem familiar, pode ser na sua saúde, pode ser em qualquer área, emocional, não importa. Qual que é a solução para o seu problema? Qual que é a solução para o seu problema? A lei e ao testemunho. Amém, queridos? Não adianta você tentar outra coisa. Lá na palavra que está a resposta para o seu problema. Lá em Jeremias 2,13, o profeta Jeremias diz assim, olha, 2 males cometeu o meu povo. Quais são esses males? Quais são esses pecados? E aí o Senhor diz assim, primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. E segundo, cavaram cisternas rotas, não é? Ou trincadas, ou rachadas, que não retém águas. Ou seja, irmãos, olha só a escolha que eles fizeram. O povo de Israel aqui, em Jeremias. Eles têm um manancial de águas vivas, eles têm uma fonte de águas vivas, mas eles abandonaram essa fonte, porque eles queriam cavar uma cisterna na força do braço dele. Nós vamos cavar uma cisterna, não é? E a gente vai reter a água da chuva. Mas a cisterna era rachada e não conseguia armazenar água. Então, irmãos, deixa bem. Toda vez que nós deixamos as Escrituras, a palavra, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos trocando o manancial de águas vivas por uma cisterna rachada. Nunca vai ter água nessa cisterna, não vai ter solução, não vai ter luz. Nós vamos caminhar cada vez mais para o fundo do poço. Então, é essa mensagem do profeta para o povo de Deus. A lei e ao testemunho. Jesus disse, vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Não é? Jesus também fala aqui, irmãos, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui, hoje à noite. Porque o que significa correr para a luz? Salmo 119, o 115 é bem conhecido, diz assim, que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Então, irmãos, Satanás é o príncipe da escuridão, ele está lá fora, ó, na escuridão. Mas Jesus é o príncipe da luz, amém, queridos? Então, lá na escuridão, ele governa, lá ele pode nos influenciar, lá ele pode nos confundir. Jesus mesmo que disse isso, que ele é o príncipe das trevas. Mas quando nós corremos para a luz, aqui dentro ele não tem acesso. Amém, queridos? O morcegão fica perdido na luz. Não consegue ver, fica perdido, ele não consegue nos pegar, não acha a porta do nosso coração. Então, qual que é a solução, pastor? Para o meu problema? Qual que é? Corra para a luz. E a palavra de Deus é a luz. A lei e ao testemunho, se eles não falarem esta palavra, nunca verão a alva. Agora vamos ver comigo aqui, essas 3 coisas, presta bem atenção. Se a consequência de abandonar a palavra é a escuridão, escuta bem, se eu abandonar a palavra, eu vou para a escuridão. Quanto mais longe da palavra, porque irmão, Jesus disse mesmo, a Bíblia mesmo diz que Jesus é a palavra, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, não é? Então, quando nós nos afastamos da palavra, da Bíblia, nós nos afastamos de Jesus, e nós vamos para as trevas. Agora, se a consequência de se afastar da palavra é a escuridão, quais são as consequências de nós corrermos para a luz? É isso que eu quero mostrar para vocês, essas 3 coisas. Essas 3 consequências de nós buscarmos a solução para qualquer problema da vida nas Escrituras. Ok, queridos? Então, em primeiro lugar, consolo. Consolo na nossa crise. Nós precisamos disso, irmãos, de consolo, e é só a palavra que pode te dar isso. Só a palavra, e isso é muito importante. O exemplo aqui para mim é o Josafá, porque veja bem, o Josafá tem um grave problema, irmãos, pensa, 3 nações que se unem para destruir Judá. A Bíblia diz que quando ele soube disso, segundo Crônicas 20, versículo 3, fala que ele teve medo, irmãos, ele estava em pânico. O cara estava se tremendo, suando frio, passando mal, abalado emocionalmente. O que é que o Josafá vai fazer? Irmãos, ele vai orar,
Não ande ansioso por coisa alguma, mas ore. Aí ele foi orar, ele juntou todo o Judá e eles pagaram o preço, oraram. Interessante que a oração dele, se você for estudar a oração dele, ele só vai orando a palavra. Senhor, tu disseste a palavra, que se o teu povo se arrependesse, que se voltasse para esta casa que o Senhor mandou o teu povo edificar, o Senhor viria ao nosso socorro. E ele vai dizendo tudo o que Deus prometeu. Aí sabe o que acontece? A Bíblia diz que vem um profeta, na verdade é um levita. Deus dá uma palavra para esse levita. Olha onde é que está a solução do Josafá. Aonde é que o Josafá vai encontrar consolo para o desespero dele? Aí vem a palavra de Deus, versículo 17 do capítulo 20 de 2 Crônicas. Olha só a palavra que o levita trouxe, a palavra de Deus para o Josafá. Neste encontro não tereis que pelejar ou guerrear. Tomai posição, ficai parados. Escute bem. E vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temas, não vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Escuta bem que eu vou te falar. Irmãos, quando a gente está aflito, quando a gente está em crise, sofrendo, não é? Em geral, o que é que a gente faz? Em geral, qual que é a nossa tendência? A gente construiu uma cisterna. O que é construir uma cisterna, pastor? É assim, ó. Ai, esse irmão passou pelo mesmo problema que eu. O que foi que você fez, irmão? Ah, eu fiz assim, assado, cozido e frito. Ah, tá legal. Então eu vou fazer igual. Irmãos, isso é construir uma cisterna. Isso é mesmo do que eu ir consultar os mortos. Isso é mesmo do que eu ir buscar um feiticeiro para resolver meu problema. Porque, irmão, se eu deixar a fonte de água viva, eu construo uma cisterna rota do mesmo jeito. Quem está me entendendo? Aonde que eu tenho que buscar o problema para a minha vida? Na palavra. Deus tem que falar no meu próprio coração. A palavra que Deus deu para o Ismarley é para o Ismarley, não é para o Marcos. Entende? Então veja bem, qual que é a palavra que Deus dá para o Josafá? Qual que é a palavra? Fique parado. O que eu tenho que fazer, Senhor? Fique parado. Essa batalha você não vai lutar, você vai ficar parado. Pensa, gente, se tem pé ou cabeça um negócio desse, não é? É o que a Bíblia fala, né? A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Deus mandou o seu povo ficar parado, não fazer nada. Ah, então pastor, já sei, eu vou fazer isso. Vou ficar parado, não vai dar certo. Porque essa palavra não é para você, era para o Josafá. Isso que a gente tem que entender, não é? E aí, irmãos, o Josafá entendeu que era para ele ficar parado, que era para ele colocar os músicos levitas na frente do exército. Peraí, Senhor, mas o senhor não está entendendo, o exército tem que ir na frente dos músicos. Levitas vão ficar na frente do... Agora já sei, então já sei, pastor. Estou passando uma crise, eu vou tocar, vou cantar. Né? Já sei, é assim que a igreja faz, não é? Ela pega as fórmulas prontas e quer aplicar na vida dela. Irmão, só funciona se for uma palavra para você. Quem está me entendendo? Funcionou para o Josafá porque era para ele foi buscar essa palavra. Senhor, fala comigo, me dá uma solução. E Deus disse para o Josafá, fique parado, coloca os levitas na frente. E a Bíblia diz no versículo 22 desse capítulo 20 de 2 Crônicas, que quando os levitas começaram a cantar e dar louvores a Deus, Deus pôs uma emboscada no meio daquelas 3 nações e desbaratou o povo e colocou um contra o outro e os caras começaram a se matar. E o Josafá não fez nada, ficou parado, funcionou, porque ele tinha uma palavra. Agora escuta bem, o que eu falei para você é o seguinte, que só a palavra pode me consolar na crise. Agora, por que eu sei que o Josafá foi consolado? Por que eu sei? Pergunta para mim assim, por que o senhor sabe, pastor? Porque, irmãos, ele consolou. No versículo 20, escuta. O Josafá então estava em crise, estava com medo, apavorado, se tremendo todo, suando frio. Mas agora que ele tem uma palavra, irmãos, quando ele recebeu a palavra, não mudou nada. Sabe como nós somos? Nós somos assim, a gente quer uma coisa rápida, a gente quer um toque mágico, que tudo se resolva. Deus não é assim, Ele é um Deus de processos. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Entende? É Deus que está no comando, não nós. Era Deus que estava no comando, não Naamã. Eu pensava que ele ia colocar a mão na minha cabeça e resolver meu problema. Não, eu quero que você vá tomar banho. E são 7. É Deus que está no comando.
Essa era a palavra para o Naamã, por isso que funcionou. Entende? Agora veja bem, por que eu sei que o Josafá estava consolado nesse momento de crise? Porque ele foi consolar. No versículo 20 fala assim que Josafá se pôs em pé. O Josafá que estava apavorado, agora ele se pôs em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor seu Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. O cara que estava morto, o cara que estava arrasado, o cara que estava com medo, agora ele está consolando, porque, irmãos, isso é uma lei. Só consegue consolar quem está consolado, porque lá em 2 Coríntios 1,4 diz assim: Ele nos conforta, aleluia, em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, porque com a consolação que nós somos consolados, Deus nos consola. Amém, queridos? Então veja bem, irmãos, eu só consigo confortar se eu estiver confortado. Por isso que eu sei que o Josafá, ele foi buscar na palavra o conforto para a sua crise, e ele encontrou. Ele encontrou uma palavra pessoal para ele. Entende, meu irmão? A igreja tem que ser madura para buscar a Deus por si mesma, não é? A igreja tem que ter essa maturidade de ter um relacionamento com a Bíblia, gente, e não virar uma igreja de novena. Irmãos, nós herdamos essa herança maldita da novena. A igreja evangélica herdou isso, não é? Então, eu não tenho que buscar a Bíblia, eu não tenho que buscar a lei e o testemunho, eu não preciso de uma palavra para mim. O que é que eu preciso? Eu preciso por 9 semanas ir para a missa e cumprir meu papel. Aí eu vou lá, recebo uma água benta, eu recebo uma reza brava. E meu irmão, o cara passa a vida toda fazendo isso, sem buscar a fonte de água viva. Ele está cavando para ele mesmo uma cisterna rachada que não retém água. Ele está caminhando cada dia mais para a escuridão. Irmãos, eu te falo isso porque isso é estatística. A mesma quantidade de evangélicos no Brasil, 35 milhões, é a mesma quantidade de ex-evangélicos, e o IBGE que diz isso. Pessoas frustradas, pessoas que se cansaram das novenas evangélicas, mas pessoas que não foram orientadas, que elas deveriam ter um relacionamento pessoal com a palavra de Deus. Mas vocês são diferentes, amém, queridos? Que vocês têm um relacionamento com a palavra de Deus. Então, onde é que você busca consolo? Onde é que você vai buscar consolo para as suas angústias, para a sua tribulação? É na palavra. Eu acho tão interessante que o Josafá aprendeu tanto isso, que quando o Acabe, lá em 1 Reis 22, quando o Acabe chamou o Josafá para lutar junto com ele, o Acabe era o rei de Israel e o Josafá era o rei de Judá. Ele falou assim: Josafá, me ajude nessa batalha, não é? Me ajude contra os meus inimigos. Resposta do Josafá: eu irei e serei um com você. Mas tem uma coisa, 1 Reis 22:15, disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Amém, queridos? Josafá sabia que a primeira coisa é a palavra do Senhor. Amém? Então, Jesus ensinou isso, quando ele, ali em Mateus 11:28, ele ensinou: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, o meu fardo que é leve, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então preste bem atenção. O que Jesus está falando? Está passando por uma crise? Está, Israel? Está sendo oprimido pelos assírios? Em alguma área da sua vida? A lei é o testemunho. Ou seja, Jesus está dizendo assim, ó: vinde a mim, porque eu sou a palavra. Eu sou a palavra, não é? O João viu, olhou para ver quem estava falando com ele, e ele viu um homem tingido de sangue, e na sua coxa estava escrito a palavra de Deus. Jesus é a palavra. Então veja bem, Jesus está dizendo assim, ó: vinde a mim, vinde a palavra, não é? Tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? É aquela canga, não é? Que colocava em cima do boi, para o boi puxar o fardo que era a carroça. Então aquela canga pegava em cima do boi
e o boi então puxava aquele fardo. Jesus está dizendo assim: venham a mim, porque o que é o jugo? É a autoridade de Jesus, o Senhor que manda na minha vida. Amém, queridos? Não é? Puxa o meu fardo é suave, é leve, aleluia, pode puxar, glória a Deus. Agora, ele diz assim mesmo: aprendam de mim. Onde que eu vou aprender de Jesus, gente? Aonde que eu vou aprender de Jesus? Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso. Irmão, se nós não estamos descansando, tem alguma coisa errada com a gente, não é? Porque a Bíblia diz assim, olha, a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm com asas como águias, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, porque eles esperam no Senhor. A esperança deles está na palavra. Eles não estão correndo atrás de fontes de água morta, eles não estão correndo atrás de outras situações, de outras soluções. Eles sabem que a solução está na lei e no testemunho. Amém? Eu quero te dizer uma coisa hoje à noite. Você veio aqui para ouvir de Deus o seguinte: que a solução para o seu problema, independente do seu problema, está na palavra. Busque a palavra. Pastor, mas eu leio a minha Bíblia. Não estou falando sobre isso, irmãos. Olha o que Deus, escuta bem aqui, ó. Eu estou concentrando mais nesse primeiro ponto mesmo. Os outros dois são bem pequenos, mas escuta bem aqui, ó. Deus não falou assim para o Josué: Josué, leia a Bíblia. Sabe o que ele falou para o Josué? Josué 1:8, né? Ele fala assim mesmo: fala deste livro da lei. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes de falar, medita nele, dia e noite, para teres o cuidado de fazeres tudo quanto nele está escrito. E assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, o que Deus está falando para o Josué? Josué, fala do livro. Mas como é que eu vou falar? Medita. Como é que eu sei falar? Meditando. Quem está me entendendo? Não é lendo. Meu irmão, quando eu leio, eu tenho uma informação superficial que logo se desfaz. O que você fez hoje de manhã? Você leu a sua Bíblia ou você meditou? Pastor, como é que eu vou saber? Se você meditou, você vai lembrar o dia todo. Por isso que Josué, fala desse livro. Antes medita nele, dia e noite. Então eu vou ficar lendo a Bíblia de dia, de noite, não vou. Não, irmãos, eu leio de manhã, e se aquilo entrou dentro de mim, se aquilo é uma meditação que faz parte de mim agora, eu vou ficar pensando. Quando eu li esse texto, ele ficou no meu coração, não é? E quando algum texto toca o meu coração, quando eu leio o texto e aí eu fico lendo várias vezes, até eu decorar. Eu decoro o versículo, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem esta palavra, nunca verão a alva, não é? Então, puxa vida, tem alguma coisa aqui, e você fica, aquilo faz parte, aí você fica pensando o dia todo, meditando na palavra. O que é que vai acontecer? É o que está acontecendo agora. Eu estou falando. Quem está me entendendo? Então, queridos, eu não estou falando sobre ler a Bíblia. A palavra hoje não é sobre ler a Bíblia, é sobre meditar. O Davi diz assim: Senhor, eu amo a tua lei, e nela eu medito de dia e de noite. Quem ama, medita. E vamos passar então para o segundo ponto. Então, irmãos, quem se afasta da palavra vai para a escuridão, mas quem vai à palavra, a lei e ao testemunho, a primeira coisa que acontece, essa pessoa é consolada, e ela vai ter força para consolar. Aleluia. Muito bem. Segundo lugar, sabedoria nas tomadas de decisão. Quem se afasta da palavra vai ficar na escuridão, mas quem corre para a palavra vai ter sabedoria para tomar decisão. Isso é tão importante, irmão, porque deixa eu te falar uma coisa: nós somos fruto das nossas decisões, não é verdade? Uma decisão errada. Eu me lembro quando eu estava apaixonado pela Meila, e o pastor Genildo falou assim para mim: Jackson, um casamento certo dobra o potencial do homem,
mas um casamento errado divide o homem no meio. E eu estava tão assim querendo, eu já estava tão apaixonado pelo ministério, eu já sonhava com o ministério. Rapaz, será que eu caso mesmo com essa mulher? Não é? Então eu fui buscar uma palavra de Deus. Irmãos, você, não só o casamento, mas uma decisão errada na sua vida pode comprometer toda a sua história, não é verdade? Onde que eu vou buscar essa sabedoria para tomar a decisão certa? Na palavra. Por isso que eu digo que a solução para todos os problemas está lá na lei e no testemunho. Eu coloquei o exemplo aqui do Davi e do Saul. Vou fazer uma comparação entre o Davi e o Saul. O Davi era um cara totalmente dependente da palavra. Interessante, é tão linda a história do Davi. Quando ele soube que Keila estava sendo dominada pelos filisteus, era uma cidade de Judá, ele entrou em crise, ele foi orar. E Deus falou com ele, Deus deu uma palavra, porque ele perguntou, olha o que ele fez, ele chamou tragam aqui a estola sacerdotal, para ele consultar a palavra, não é? E aí, ele consultou a palavra, se era para ele ir ou não a Keila, porque irmão, pensa, o cara está sendo perseguido pelo rei Saul, o cara está vivendo uma vida miserável de fuga, vivendo nas cavernas, o que ele tem que se meter de guardar os outros lá, de proteger os outros? Ele vai proteger ele mesmo. Irmão, Davi tinha todas as razões, todos os motivos para não se meter nessa confusão. Mas o coração dele pesou pelos habitantes de Keila. Quando ele orou, Deus falou, vai, e você vai libertá-los. E ele então convocou o exército dele, ele não é o rei ainda, ele convocou ali os valentes dele, eles foram e livraram Keila das mãos dos filisteus. Deu certo, porque ele tinha uma palavra, quem está me entendendo? Agora escuta bem. Quando eles estão ali comemorando e os homens de Keila estão jogando Davi para cima, não é? Espirrando champanhe nele. Aí ele teve a informação de que o Saul tinha descoberto que ele estava lá e que o Saul estava vindo em direção a ele. Irmão, eu não sei vocês, mas talvez assim, a maioria de nós, escuta, pensaria assim: rapaz, esses caras vão me proteger, esses caras vão dar a vida por mim, eu salvei a vida deles. Mas o Davi não se movia por circunstância. Quem está me entendendo? Então ele chamou de novo a estola sacerdotal e ele consultou o Senhor. A Bíblia diz que Davi consultou o Senhor e ele falou assim: Senhor, os homens de Keila vão me entregar nas mãos de Saul. Sabe que foi a palavra que Deus deu para o Davi, que só servia para o Davi? Vão. Irmãos, entende? A gente toma decisão pelo óbvio, mas não, a gente não corre à lei e ao testemunho. O Davi tomou aquela, rapaz, eu vou fugir daqui. E foi isso que salvou a vida dele, quem está me entendendo? Quando ele chegou em Ziclag e encontrou a cidade queimada, a mulher raptada, os filhos raptados, os animais roubados, de novo, traz a estola sacerdotal. Que loucura! E pergunta para Deus: Senhor, o que é que eu devo fazer? O que é que eu faço? Esse é o homem da palavra. Deus disse: pode persegui-los, que você vai recuperar tudo de volta. E ele foi. Aí eu de novo, os homens estavam tudo desanimados. O Davi levantou todo mundo, porque só consola quem está consolado pelas Escrituras. Quem está me entendendo? Levanta todo mundo, vamos lá, nós vamos dar conta, nós vamos conseguir, vai dar tudo certo. Deus falou comigo, ele disse, eu tenho uma palavra. Agora veja bem, olha o Saul, olha como que é o Saul. O Saul, que irmão, pensa bem, o Saul foi escolhido por Deus, o cara foi designado por Deus para ser o rei. Samuel, eu vou enviar o cara que vai ser o rei de Israel, ele é o Mister Universo, o homem mais alto e mais bonito no meio do povo. Quando Samuel viu Saul, meu Deus do céu, é o cara, e Deus falou para ele: é esse, pode ungí-lo. Samuel ungiu Saul, coisa mais linda, o cara já sai de lá profetizando, meu Deus do céu. Mas interessante, apesar de ele ter sido escolhido por Deus, apesar de ele ter um chamado tremendo, ele é um cara que não consulta Deus. Primeiro grande episódio da vida dele, primeira grande ameaça da vida dele, porque ele vem vencendo pequenas batalhas, ele vem obtendo algum sucesso, não é? Agora vai ser a grande final do campeonato. Agora ele vai lutar uma luta internacional contra os filisteus. Aí, irmãos, os filisteus se reúnem, ele está com o exército dele aqui. Aí a Bíblia diz que os soldados do Saul começaram a ir embora. Por quê? Porque o Samuel precisava oferecer o holocausto da guerra. E como o Samuel demorou muito, o povo começou a vazar.
começou a ir embora. Qual que é a decisão do Saul? A Bíblia diz que por causa da circunstância, ele mesmo ofereceu o holocausto, ele mesmo quebrou uma lei de Deus. Quem está me entendendo? Quando Samuel chegou, Samuel disse: rapaz, o Senhor teria sustentado, não é, ou confirmado o teu trono para sempre. Você é louco. Chamou ele de louco. Você é louco porque você não consulta o Senhor. Como que você faz um negócio desse, rapaz? Quem está me entendendo? Então, irmãos, um cara que se move pela circunstância. Está apertado aqui, está apertado aqui. Aí eu vou embora para cá, eu vou embora para cá. Apertou aqui, agora eu vou para lá. Meu irmão, consulte o Senhor. Consulte a palavra de Deus. A lei é o testemunho. Pare de construir cisterna rota. Pare de ir cada vez mais para a escuridão. Entende? O Saul era assim. Olha só, olha o que ele faz, irmão, para fechar aqui a vida do Saul. Olha o que ele faz, esse cara. De novo, outra guerra. Agora o Senhor decidiu que vai entregar os filisteus na mão dele. E Deus vai aniquilar todos os filisteus, vai acabar essa guerra para sempre. E ele escolheu Saul. Mas o Saul está com medo. Está com medo porque ele não consulta a palavra. Ele e o exército estão lá, se tremendo. E os filisteus estão lá do outro lado, oprimindo Israel. Aí o Jonatas, filho do Saul, fala assim para o soldado dele ali, o companheiro dele. Como é que chama? O escudeiro dele, né? Aí fala assim para ele: vamos nós dois lá. Rapaz, a gente está aqui sendo oprimido por esses caras. Vamos arriscar? Disse: meu irmão, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Chega de opressão. Aí eles se levantaram e foram. Aí, olha só, o Jonatas pediu uma palavra. A Bíblia diz que o Jonatas falou assim: Senhor, se o Senhor vai me entregar essa guarnição de filisteus, eu vou me levantar aqui, ó, e eu vou chamar eles. Se eles falarem assim: para aí, que nós vamos até você, então o Senhor não me entregou eles. Mas se eles me chamarem, vem aqui onde nós estamos, é porque o Senhor me entregou eles. Ele quer uma palavra, ele não vai se mover antes de uma palavra. Olha só, o Jonatas, filho do rei Saul. Aí ele faz o teste. Ele faz como é que chama isso? Como é que, não é teste, como é que fala? A prova, né? Não é prova? Igual o Gedeão, né? Ele faz ali pede um sinal, perdão. Ele pede um sinal. Aí ele levanta. Ei, vocês aí! Qual é que é de vocês aí? Aí os caras falam assim: então venham aqui vocês, se aproximem de nós. Aí ele disse: essa é a palavra do Senhor. O Senhor nos entregou esses caras nas nossas mãos. Vamos lá. Pensa, eles lutaram contra uma guarnição, só 2, e detonaram. Agora escuta bem. Quando eles estão lá detonando os filisteus, o covarde do Saul, que está lá do outro lado, é avisado: Rei, majestade, está acontecendo alguma coisa lá, olha, tem filisteu fugindo, tem um alvoroço lá, alguma coisa está acontecendo. Aí o Saul viu a oportunidade. Ele falou assim, alguém falou assim: olha, alguns soldados nossos estão lá vencendo eles. Aí o Saul: rapaz, é a minha oportunidade. Aí o que é que ele fala? Pela primeira vez o Saul fala assim mesmo: tragam a Arca da Aliança. Não é? Porque a Arca da Aliança estava com ele, não estava com Davi em fuga. Por isso que o Davi consultava a estola sacerdotal. Não é? Um sacerdote que trazia a estola sacerdotal com a palavra. O Saul tem a Arca da Aliança. Ele disse: tragam a Arca da Aliança para eu consultar o Senhor. Rapaz, que maravilha. Converteu o rei Saul. Aí, mas a Bíblia diz que por alguma razão as pessoas que traziam a arca se demoraram. Sabe o que ele disse? Deixem para lá a Arca da Aliança. Vamos lá, não vamos perder essa oportunidade. Irmãos, e o cara foi. E a primeira decisão maluca que ele tomou, porque quando o homem está sem a palavra, ele vai tomar decisões erradas. A primeira decisão maluca que ele toma, no caminho, ele diz: seguinte, pessoal, ninguém pode comer até todos os meus inimigos serem derrotados. Proibido comer. Como que ele faz uma loucura dessa? Deixou os soldados com fome. E aquele propósito de Deus, aquela intenção de Deus de aniquilar os filisteus se frustrou. Porque na hora que os filisteus se viram por vencidos, eles fugiram. E os israelitas com fome.
e perderam sangue na batalha, não conseguiram persegui-los por causa da fraqueza. Quem está me entendendo? Uma tragédia, ele perdeu a oportunidade por causa daquela decisão. E pior do que isso ainda, escuta bem, o pobre do Jonatas, filho dele, que não estava lá, na hora que ele conjurou o povo, o Jonatas viu um favo de mel. Ele não estava lá nessa conjuração maluca do pai dele. Ele pegou um favo de mel. Vem aqui, companheiro, vamos comer esse favo de mel. Comeram, por isso que eles tiveram força de vencer os inimigos. E no final da luta, o Jonatas estava inteirão. Mas sabe o que? Quando foi descoberto que um israelita tinha quebrado aquele voto sob maldição, o Saul disse: pode trazer aqui, ainda que seja o meu filho Jonatas, vai morrer. E era o Jonatas. Quer dizer, quando o cara se afasta da palavra, ele começa a tomar decisões erradas, e a primeira pessoa, ou as primeiras pessoas que vão sofrer as consequências dessas decisões malucas, é a nossa família. Quase que ele mata. Irmãos, ele só não matou o Jonatas, porque o próprio povo se colocou entre ele e o Jonatas. Disse: você não vai matar o nosso herói. Você não vai matar o nosso herói. Ele é o herói de Deus. Você não pode matar o nosso herói. E envolveram o Jonatas. E salvaram o filho do pai maluco dele. Quem está me entendendo? Você percebe a diferença de um cara que é orientado pela palavra e um cara que despreza a palavra de Deus? Saul e Davi. Então, sabedoria para tomar decisões. Colossenses 3,15, olha o que diz na linguagem de hoje: que a paz de Cristo dirija vocês nas suas decisões. Aleluia! Onde que eu vou obter a paz de Cristo? É em Cristo, que é a sua palavra. Jesus é a palavra. Quando eu me aproximo da palavra, rapaz, Deus vai me dar uma paz no meu coração que excede todo o entendimento, né? Só para fechar com a minha experiência, eu lembrei hoje de manhã nisso, porque quando foi para tomar a decisão de vir para cá, irmão, tudo dizia: fica, não é? A gente tinha acabado de comprar aquela boate, não é? Foi assim uma conquista tão importante para a igreja de Jesus, aquela boate que era um antro de pecado naquela cidade, não é? Foi uma conquista tão grande que o pastor da maior igreja da cidade, que era o Edson Marialva, fez um culto de ações de graças pela conquista da Igreja da Paz. Ele era da Igreja Batista. Depois eu fiquei sabendo que ele fez isso, conquista, não é? E aí, tudo isso tinha acabado de acontecer. Irmão, estava tão feliz, não é? A gente morava no lugar que a gente gostava de morar. O Tiago tinha passado no vestibular dos sonhos dele, que era mecatrônica. Toda a família me pressionando: não faça isso, olha só o que você vai fazer. O coitadinho do Tiaguinho, não é? A Ana Lídia já dizia assim mesmo: a minha igreja é aqui, essa que é a minha igreja. Irmão, toda a pressão emocional para todo lado. E aí, eu tinha que tomar uma decisão. O pastor Genil disse: vai lá, prega, conhece a igreja, e eu vou te dar 15 dias para tomar decisão. Eu vim, mas irmãos, quando eu voltei para casa, meu Deus do céu, tudo em volta dizia não, e até eu mesmo dizia não. Cara, o que eu vou fazer lá? Não é? Mas irmão, sabe o que eu fiz? Eu pedi para o pastor Genildo 15 dias. Eu não fiz nada, fiquei de folga. 15 dias de folga. Falei: pastor, me dê 15 dias de folga. Não, está de folga, beleza. Eu fui lá para o fundo do meu quintal. De madrugada eu ia para lá, 5 horas da manhã eu ia para lá no escuro. Irmãos, eu ia ler a minha Bíblia, ficava lá lendo a minha Bíblia, orava um pouquinho, lia a minha Bíblia, orava um pouquinho, lia a minha... Lá pelo, 10º dia, não lembro bem, Deus falou comigo na palavra. Ele disse assim, quando eu li ali, aqueles 5 pãezinhos que o menino deu, 5 pãezinhos e 2 peixinhos que o menino entregou para Jesus, não é? Meu irmão, aí eu já comecei a chorar, aquela presença de Deus falando comigo ali: pode entregar os 5 pãezinhos e os 2. Ele chamou aquela igreja, não é? Que eu achava que era, chamou de 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Pensa como que vai ser essa igreja. Quem está me entendendo? Ele disse assim: pode entregar os 5 pãezinhos e 2 peixinhos, deixa o resto comigo. Irmão, eu voltei tão eu não sei se vocês vão entender essa palavra, mufino. Eu voltei me rastejando para casa com a minha Bíblia, eu lembro bem, com a minha Bíblia,
Eu voltei, já era assim por volta de, sei lá, talvez umas 8 horas da manhã. Aí eu voltei para casa. Quando a Meila me viu, ela estava fazendo café. Quando ela me viu, ela falou: Deus falou contigo, né? Eu disse: uhum. E ela disse assim: é para a gente ir, né? Eu disse: uhum. Não é? E aí só caiu uma lágrima da pastora Meila, assim, ó, pum. E ela não falou mais nada. Nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Não falou mais nada, porque ela sabia, porque sabia que eu estava sendo orientado pela palavra de Deus. E quando as crises começaram, irmãos, prestem atenção. Por que nós precisamos de uma palavra? Porque quando a crise começar, você vai lembrar. Quando Moisés começou a enfrentar Faraó, e as tragédias começaram a acontecer na vida do povo de Israel, e o próprio povo de Israel dizia assim: olha, para com isso, desde quando você começou com essa história de terra prometida, a nossa vida só piorou. Moisés sendo pressionado. Mas por que Moisés não desistiu? Porque ele lembrava daquela palavra que ele recebeu por trás de uma sarça ardente. Ele lembrava da visão da sarça. Ele lembrava da voz de Deus falando com ele: você vai libertar o meu povo de Israel. Ponto final. Por isso que nós precisamos de uma palavra pessoal. Não é a palavra do outro. Eu não tenho que me mover na palavra do Gustavo. Não vai funcionar para mim, só funciona para o Gustavo. Porque quando vier a crise, eu não recebi essa palavra de Deus. Tem alguém me entendendo? Então, queridos, e por último aqui, não é? Então a primeira coisa é consolo. Consolo para consolar. A segunda coisa é sabedoria, para eu tomar decisões. Até a terceira e última coisa aqui, para eu liberar vocês. Preste bem atenção, irmãos. Se, quando eu me afasto da lei do testemunho, eu vou para a escuridão, mas quando eu me aproximo da lei e do testemunho, eu recebo consolo, não é? Eu recebo sabedoria e, por último, a palavra, quando eu me aproximo dela, ela é combustível para a minha fé. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, sem fé eu não vou dar conta. Então, veja bem, quando Jesus chega na casa do Lázaro, que está morto, não é? Que já está morto há 4 dias, a Marta fala para ele: se o Senhor estivesse aqui não teria acontecido isso, acabou, é tarde demais. Ele já está morto há 4 dias. Olha o que Jesus fala para ela. É uma palavra, quem está me entendendo? É uma palavra. Jesus vai liberar uma palavra, é a palavra de Deus. Jesus é a palavra. Então, o que Jesus fala para Marta? Marta, Marta, Marta. Quase que ele diz assim: cala a boca. Mas ele não diz, né? Muito educado o Senhor. Mas ele diz: Marta, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Essa é a palavra. O que a Marta tem que fazer? Ela tem que crer, em vez dela ficar murmurando, em vez dela ficar confessando a derrota, ela tem que confiar, ela tem que crer, ela tem que descansar. Essa é a palavra para ela. Então, irmãos, veja bem, Jesus sabe que a Marta tem que crer, mas o que Jesus dá para ela? Uma palavra. Ele não deu um milagre. Ele poderia, irmão, dar o milagre na hora que ele chegou, mas Deus é um Deus de propósito. E Ele quer que a gente cresça em fé. Quem está me entendendo? Não é verdade? Ele poderia na hora, chegou lá, Jesus já chegou ali na vila, o Lázaro já sai do túmulo. Ele já passava ali no túmulo e mandava o anjo, remove essa pedra. Não, Jesus não fez isso, porque Ele queria aproveitar toda aquela situação para que a fé daquele povo ali crescesse. Então, irmãos, quando a gente se aproxima da palavra, a palavra vai ser o combustível para a nossa fé. Quando Pedro está lá na tempestade, Jesus não pode, irmãos, Jesus já tinha parado a tempestade antes, sim ou não? Jesus já não tinha mandado para a tempestade parar? Para a tempestade, para, quieto, vento, quieto. Ele já não tinha feito isso, sim ou não? Por que ele não fez de novo? Porque ele queria tratar o Pedro. O Pedro está no meio da tempestade, ele não parou a tempestade. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus está no comando. Se Ele quiser, Ele para a tempestade. Mas se Ele não quiser, Ele vai livrar você na tempestade. Quem está me entendendo? Ele que está no comando, Ele que sabe o que nós precisamos. Ele não parou a tempestade do Pedro.
O Pedro, gritando desesperado. Ele não parou. Deixou rolar. Eu fico imaginando o Senhor olhando o Pedrão lá. Esse Pedrão. O Pedrão. E Jesus lá tranquilo no barco. Não é? Aí, irmãos, é o contrário, né? Na água, né? Na água. Jesus na água. Aí o Pedro diz: faz alguma coisa, Senhor. O que é que ele pede? Ele entendeu. O que é que ele pede? Não é? Se for o Senhor, manda eu ir aí. É uma palavra. O Pedro sabe, eu não vou conseguir se ele não mandar. Você não vai conseguir se Jesus não mandar. Você não vai conseguir se Jesus não mandar. Aí, irmãos, Jesus manda. Vem. É a palavra. Aí o Pedro andou sobre a palavra. Quando ele afastou de olhar para a palavra que é Jesus, ele voltou a afundar. Às vezes a gente recebe uma palavra na nossa tempestade, a gente diz: é isso, eu vou. Mas aí é só hoje. Amanhã já não tem meditação. Depois da manhã também não tem. Essa semana não tem. Aí tem leitura da Bíblia, talvez correndo, rapidola lá no serviço, tomando um café, atendendo o telefone, não sei o quê, vendo mais um vídeo, não sei o quê. Ele lia a minha Bíblia. No final ele... Não funciona. Irmãos, agora o Pedro tem uma palavra. Não é? Jesus segura na mão dele. Senhor, socorre-me. Jesus segura na mão dele. Homem de pequena fé. Porque você duvidou, rapaz. Sobe aqui no barco comigo. Lá vai os dois andando sobre a água. Aleluia. Agora escuta bem. Presta bem atenção no que eu vou terminar aqui dizendo o seguinte. Presta bem atenção. A Bíblia diz assim, Jesus falou assim, olha, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será. Quem está me entendendo? Você acredita nisso? Você acredita mesmo nisso? Irmão, agora, qual que é a palavra que eu tenho que liberar para a minha montanha? Qual que é a palavra? Irmãos, é aí que a gente erra. A palavra que funciona para a minha montanha é a palavra que Deus me deu. Não é assim, olha, não é assim, ó. Duster, Renault Duster, se transforme num Corolla. Jesus não falou que se eu disser, qualquer coisa que eu disser, irmão, eu não tenho essa palavra. Deus ainda não me prometeu esse Corolla. Quando Ele me prometer, aí eu vou ordenar. Quem está me entendendo? Então, irmãos, a palavra que eu tenho que liberar para a minha montanha, gente, é a palavra que eu recebi ali, no meu tempo a sós com Deus. Por isso que eu tenho que investir nisso, gente. Por isso que eu tenho que me acordar um pouco mais cedo. Por isso que eu tenho que ir à lei e ao testemunho. Por isso que eu tenho que deixar essa palavra entrar na minha vida, fazer parte de mim. Aí eu vou receber essa promessa. Não é? Eu lembro quando o médico disse para... Eu já contei para vocês, mas alguns não estavam aqui, né? Eu lembro que o médico falou... O médico me aconselhou, falou, cara, você é muito jovem. Ele era meu amigo da onça. Ele diz assim, você é muito jovem, interrompe essa gravidez. Esse bebê aí, ó, a tua esposa com esse percentual aí, com essa taxa aí de toxoplasmose, não é? Já confirmado mesmo. Olha, fatalmente ele vai nascer. Me mostrou umas fotos do bichinho lá com cabeçudo e não sei o que lá. Rapaz, essa criança vai sofrer demais. Interrompe essa gravidez. Irmão, pensa o decreto do diabo contra meu filho. Não é? Pensa, irmãos. Aí quando eu saio de lá, arrasado, a Mila não foi comigo, né? Nessa conversa com esse meu amigo médico, que ele era o parasitologista, não é? E aí, quando eu saí de lá, arrasado, eu desci do ônibus numa conexão, e aí tinha lá um rapaz, nu, um homem, nu,
todo sujo e querendo falar comigo cara, e o diabo disse para mim assim que vai ser o teu filho. Entende o que eu estou falando? Mas irmãos, quando eu cheguei em casa eu não falei nada para Meila, eu estava muito abalado, mas de manhã cedo eu estava lá naquele lugar, quem está me entendendo? Eu estava lá desesperado, buscando o consolo, buscando a sabedoria, buscando uma palavra para alimentar a minha fé. E aí Deus me mostrou a história do Moisés, não é? Quando eu li ali, né, que o Moisés estava debaixo de um decreto de morte, e que ele estava com 3 meses de idade, que era a idade da gestação da Meila, eu disse, era Deus falando comigo. E aí, a Joquebede, a mãe do Moisés, colocou o cestinho nas águas do Nilo, aleluia. Confiou em Deus, e o bichinho foi parar lá nas garras de Faraó, mas a filha do Faraó se apaixonou pelo bichinho, e cuidou dele. No final do mês, o secretário do Faraó levava o salário da dona Joquebede, para ela cuidar dele, porque a Joquebede que ficou cuidando do seu próprio filho. Eu disse para Meila, amor, todos os médicos que nós conversamos, não faça isso em casa. Eu tinha uma palavra, eu disse, eu sou líder, Deus falou comigo, nós não vamos mais procurar os profissionais que disseram para a gente que o veredito deles foi, mata o teu filho, então nós não vamos mais. Concorda comigo? Ela disse, concordo. E nós não fomos mais, tanto é que a gente não sabia, não é, o sexo do bebê, e não ficamos sabendo até nascer, não é? A nossa princesa Ana Lídia, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. Irmão, por que funcionou para mim? Porque eu tinha uma palavra, entende? Onde que eu fui buscar o consolo? Eu não fui buscar o consolo na mão do médico. Se eu dependesse daquele médico, irmão, eu estava perdido. Se eu dependesse não, eu não fui só no médico. Nós procuramos várias pessoas se envolveram nesse projeto, nesse processo aí todo, não é? Todos falaram a mesma coisa. Olha, é muito alto, olha, fatalmente, olha, e o último, mata. Não vá buscar a solução para o seu casamento, por favor, gente. Nada impede que você busque um conselho. Na multidão de conselhos há sabedoria. Tudo bem, mas não é isso. Deixa eu te falar uma coisa que é importante, presta atenção aqui, ó. Irmão, vez após vez eu tenho visto isso. Pessoas na igreja, não aqui. Graças a Deus aqui não tem isso, mas eu tenho visto muito isso assim, tipo, a pessoa orientada por um profeta. Tudo que ela vai fazer, vai lá na casa do profeta ou da profetisa. E agora, o que é que eu faço? O profeta chora e canta e anda. Faça isso. Irmão, isso é macumba, gospel. Isso é macumba. Irmãos, isso é buscar os feiticeiros. Não, pastor, mas a pessoa é crente, isso é feitiçaria. Porque feitiçaria, o sentido da palavra feitiçaria é manipulação. O cara está te manipulando. Isso é feitiçaria. Você está deixando a fonte de água viva. Você está indo para a escuridão. Irmão, pelo amor de Deus. Ah, pastor, então o senhor não acredita em profecia? Acredito com todo o meu coração. Mas a profecia, ela tem que ser uma confirmação daquilo que Deus está falando no meu coração. Amém, queridos? Amém? Escuta bem, quando eu fui tomar a decisão de sair do meu trabalho, né? Eu era um funcionário público federal, concursado. Quando foi para sair, eu conversei com a Meila e tal, a gente vinha orando, demorei muito tempo para tomar essa decisão. Era uma decisão que envolvia muita coisa, irmãos, muita coisa, um salário muito bom, não é? E eu sabia o que eu ia ganhar como pastor. Eu falei, caramba, será que vai dar? Não é? E aí, na minha meditação, Deus me deu uma palavra. 2 Timóteo 5,17. Seja merecedor de dobrados honorários, o presbítero que preside bem e se afadiga no ensino e na palavra. Deus estava dizendo assim, você está por fora. Eu sou capaz de pagar o dobro disso daí. Fica tranquilo, agora se dedique no ensino e na palavra.
Irmãos, eu saí de lá com aquela decisão, conversei com a Meila, não foi uma coisa louca, maluca, por isso que eu nunca me arrependi do que eu fiz, nunca. Eu pedi exoneração, o meu chefe disse para mim assim, não pede exoneração, pede uma licença sem remuneração. Eu disse, não, eu vou explodir esse navio, porque se vier a crise, eu não tenho mais como voltar para ele. Ele disse, ele era meu amigo, ele falou, cara, tu é louco, tu é maluco. Irmãos, sabe o que? Aí veio uma profetisa, muito minha amiga, e ela orou e disse, eu queria orar com você. Aqui agora? Oi, pode orar. Irmão, quando eu vejo aquela cara de profecia, a pessoa se transforma, né? Para falar eu mudo a voz, o cara fala fininho, tá? Deus que te chega. Irmãos, a mulher se transformou e começou, meu Deus do céu, e todo mundo ficou olhando, e ela começou a dizer que o que eu estava fazendo era uma loucura. Assim diz o Senhor. E não sei o que, tal. Irmão, eu ouvi a palavra. Muito obrigado, minha querida. Irmão, nem nada. Deus tinha falado comigo, quem está me entendendo? Eu tinha uma palavra. Amém. Aleluia. Então tá bom, para a gente terminar. Vem cá, joga aqui, Paulão, meu texto aqui para a gente terminar. Só me diga, quem corre para as escrituras recebe o quê? Essas três coisas. Bem forte. Consolo, sabedoria, combustível para a fé. Deus falou para Abraão, olha a palavra. Sai da tua parentela, é uma palavra. E vai para o lugar que eu te mostrarei. Aquela palavra encheu o Abraão de fé. Entende? Muito bem, então para a gente terminar, vamos ler isso aqui. Vamos ler comigo aqui assim, ó. Deixa eu terminar com isso aqui. Olha, eu vou ler primeiro. Escrevi-lhes as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisa estranha. Agora vocês comigo, bem forte. Escrevi-lhe as grandezas da minha lei, porém elas são estimadas como coisa estranha. Vocês conseguem ver três coisas aí? Olha lá, ó. Primeira coisa, o autor da lei. Escrevi-lhes. Quem escreveu esse livro? Deus. Ele está dizendo, eu escrevi. Eu sou o autor. Irmão, presta atenção. Eu só compro o livro, a Meila sabe, pelo autor. Olha, dificilmente eu comprar um livro porque eu vi um... Dificilmente não, eu acho que eu nunca comprei um livro porque eu achei interessante o tema. Eu compro o livro pelo autor. O cara que eu respeito, o cara que não entra em conflito com o que eu creio, o cara que não é polêmico, eu tenho a minha... Então tem uns caras assim que... Eu acho que eu já li todos os livros do Beverly. Acho que se eu não li todos, porque deve estar para lançar algum. Charles Spurgeon. Não, eu leio Charles Spurgeon todo dia. Entende? Por causa do autor. Por causa do autor. Irmãos, sabe quem escreveu esse livro? Será que o autor desse livro merece a nossa honra? Quem está me entendendo? Escrevi-lhes, ele está dizendo, ele é o autor. Então diga a primeira coisa: o autor é Deus. O autor desse livro é o Senhor. Agora escuta bem, olha a segunda coisa aí. Escrevi-lhe as grandezas da minha lei. Qual é a segunda coisa aqui? Irmão, tudo que está nesse livro é grande. Tudo que está nesse livro é importante. Não tem nada, não tem nenhuma história desse livro que é menos importante. Esses dias um pastor que eu respeito demais contou uma história que eu achei tão tremenda, que o irmão, né, nessas igrejas assim, mais tradicionais, quando vai começar o culto, eles leem um texto, né? Leem um grande texto. E esse irmão, assim, já idoso, com dificuldade de ler, leu um texto monotonamente. Ele leu aquele texto de Gênesis, que fala assim, Matusalém viveu 960 anos e morreu. E nasceu o Matulazenzinho.
e viveu 840 anos e morreu. E nasceu o filho do filho do Matulazunazeninho. E viveu 800. Irmão, ele foi lendo esse texto. Daqui a pouco um homem na plateia começou a chorar compulsivamente. É sério. O cara começou. Não estou contando história. Quem conta inclusive essa história é o Spurgeon. E o cara começou a chorar compulsivamente ali. Ele foi levado, ele era um visitante que foi levado por alguém. O cara que levou ele, colocou o braço nele. O que foi que houve? Ele disse: cara, eu vou morrer. Eu vou morrer também. Se esses caras tudo aí da Bíblia morreram, eu também vou morrer, cara. O que eu tenho que fazer? Aí o cara disse: rapaz, tu não quer aceitar Jesus? Irmão, não teve nem apelo. Ele disse: eu quero. Rapaz, o cara já levantou com ele já veio, já se prostrou aqui na frente, e irmão, e o cara orou por ele, só com a leitura da palavra. O Agostinho estava lendo a Bíblia, o grande santo Agostinho. Ele estava lendo a Bíblia para ele, porque ele era um perseguidor do Evangelho e da igreja. Então ele estava lendo para ele obter informações para ele criticar. Irmãos, ele leu um texto: o justo viverá pela fé. Que loucura! O cara caiu no chão de joelhos. Claro que ele era fruto de orações de anos, né, da sua mãe, né? E ele caiu de joelhos, entregou a vida a Jesus ali mesmo e se tornou um dos maiores revolucionários da igreja do Senhor Jesus, lendo a Bíblia. Tudo que está na Bíblia é grande, quem está me entendendo? Que o seu autor é grande. E último lugar aqui: porém essas, ou seja, as grandezas, não é? Essa está concordando com grandezas da minha lei. Essas grandezas da minha lei são estimadas como... irmãos, é isso que eu quero falar para vocês. Como coisa estranha. O que é isso? O cara ouve uma informação bíblica que ele diz assim: hã? Quê? Só para vocês terem uma ideia, eu preguei, acho que, não sei se foi semana passada ou retrasada, eu falei assim, a comparação da fome espiritual com a fome física, não é? E aí eu contei aquela história daquelas duas mães, só que eu não falei na Bíblia, eu falei rápido, eu disse, igual lá em Israel, naquela grande fome, que aquelas duas mães combinaram de comer o seu próprio filho. Eu disse, e pior, elas comeram um dos meninos, e quando foi para comer o segundo, então a outra mãe se arrependeu, e o caso chegou para o rei. E eu contei a história. A irmã estava revoltada, porque ela disse assim mesmo: pastor, não tem que contar essas tragédias, pastor tem que falar da Bíblia. A irmãzinha que ouviu falou assim: mas irmã, isso está na Bíblia. Sabe, irmãos, as histórias da Bíblia são estranhas. Eu escrevi as grandezas da minha lei, mas elas são consideradas por vocês como coisa estranha. Que tristeza. Quando eu encontro um autor de um livro, né? Esses dias a gente encontrou o Luciano Subirá, né? No aeroporto e tal. E aí, puxa vida, às vezes eu falo para ele: rapaz, que livro top, aquele lá, rapaz, de falar em línguas, que livro, eu li o livro, cara, muito joia. O autor se sente tão, não é? Porque aquele livro não é estranho para mim. Agora imagina Deus, irmãos, que escreveu esse livro, e ele é estranho para a maioria das pessoas, e para a maioria dos crentes. Não tem que ser assim, não é? Ele tem que ser um livro que a gente tem conhecimento, que a gente tem relacionamento, que a gente gasta tempo com ele. A lei e as escrituras, se eles não falarem assim, eles jamais verão a alva. Amém, queridos?